vamos lá, gente. Vamos seguindo aqui os nossos princípios. O outro princípio é o princípio do contraditório. O que é contraditório? Contradizer. Contraditório é dialética. Então, quando eu falo contraditório, eu estou falando da dialética. E o que é a dialética? O que você fala, eu posso contradizer. Então, o que é a decorrência do contraditório? Contraditório, tudo aquilo que é alegado por uma das partes no processo, a outra parte tem que ser dado ciência. Como é que eu dou ciência? Através da citação, da intimação, na esfera administrativa, da notificação. E não basta só dar a ciência, tem que ser me dado a oportunidade de quê? De resistência. Oportunidade de resistir àquilo que você arguiu. Oportunidade de defesa para aquilo que você falou. Eu até brinco com meus alunos, eu falo que a fofoca não tem contraditório, por quê? Justamente porque o fofoqueiro não te dá isso aí. O fofoqueiro fala com você por trás. Se ele fala por trás, ele não te dá a ciência. Todo mundo sabe, menos você. E qual é o grande erro de não te dar a ciência? Porque não te dá a oportunidade de resistência, oportunidade de defesa. Não é assim que você fala pro fofoqueiro? Você não falou na minha cara, ô Zé Mané. Isso é contraditório. Então, quando você observa um processo, você sabe muito bem, já estudou comigo, que eu tenho um juiz aqui que tem que dar tratamento à acusação e defesa de forma isonômica. O tratamento dado é isonomia processual. E além disso, eu sei que os dois não vão ter as mesmas armas, mas eles vão ter a equivalência das armas. Justamente para que ele possa resistir ao ataque da acusação. O que é isso, André? Contraditório. Então, André, eu já estudei com você isonomia processual. O que é? Meu irmão, eu dou para você um fuzil, uma AK-47, mas eu vou dar para ele uma R-15. Não dá para meter uma AK-47 com um revólver calibre 22. Estou comprometendo a isonomia processual. Ah, professor, então o tratamento que o juiz dá vai ser isonômico? Sim. Ah, significa dizer que o tratamento é igual, não é? Não falei isso, falei equivalente. Até porque se você, até gosto de falar isso com meus alunos, né? Se você observar uma sala de audiência, você vai dizer que houve ofensa à isonomia. Você vê o juiz ali com o promotor do lado dele. E a parte embaixo, uma mesa inclusive até mais baixa. Foi inclusive questionamento no Supremo Tribunal Federal. Se seria hipótese de ofensa à isonomia processual. Pô, se eu tenho acusação e defesa, por que o promotor está lá do lado dele sentado na cadeira alta? O Supremo falou o seguinte, olha, porque o promotor é promotor de justiça. Ele também é custos legis, fiscal da lei, que agora é custos iuris, ele é fiscal do direito. Então ele está ali do lado do juiz para fiscalizar a ação do juiz. Ele está acusando, mas também está fiscalizando. E o defensor público está lá sentado lá embaixo, azar dele. Tá claro? Então isso foi inclusive questionamento de uma DIN, tá claro? Uma DIN com relação à lei orgânica do Ministério Público, onde dava para ele a prerrogativa de sentar ao lado, no tablado ao lado do juiz. Tá claro? Então entenda que esse é o princípio do contraditório, da ciência e oportunidade de resistência. Tá claro? Então ele fala, olha lá, artigo 5º, inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou processo administrativo, e os acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, pois garante a ampla defesa do acusado. Então, inclusive, nós vamos falar, André, o que é a ampla defesa? Vou conversar melhor com vocês lá na frente, que a ampla defesa é a possibilidade de eu poder me defender de todas as formas previstas na lei. Não confunda no tribunal do júri, que fala plenitude de defesa. Olha que bacana. André, num processo criminal, qual é o princípio que rege? A ampla defesa. André, o que é a ampla defesa? Você pode se defender de todas as formas previstas na lei. E lá no júri, que o crimes dolosos contra a vida, existe a plenitude de defesa. André, qual é a diferença da plenitude de defesa para a ampla defesa? Que a ampla defesa eu me defendo de acordo com as regras estabelecidas na lei. E a plenitude de defesa? De qualquer forma, haja vista que os jurados são leigos. Então eu posso, André, exercer uma defesa no tribunal do júri, arguindo que o réu só matou porque é pobre? Tenta a sorte. Mas, André, existe alguma causa de excludente da ilicitude, da culpabilidade, que gera a pobreza? Cara, tu vai procurar ali, não tem não. Mas eu vou seguir essa linha. Tu acha uma boa? Pô, sei lá, vê o júri lá.
Dá uma olhada na cara deles e vê se cola. Tá claro? Eles podem me absorver por ser pobre, sim ou não? Sim, tenta sorte. Porque lá no vigora a ampla defesa, vigora a plenitude de defesa. Está claro? Bacana isso, tá? Esse princípio é a garantia fundamental da justiça. André, a justiça é princípio? Não, cara, a justiça é um valor. Tá claro? Eu tenho regras, princípios e valores. Regra, eu boto hierarquia, mas não é hierarquia não, claro. Regra, princípio e valor. Por que você está falando assim? Porque regra é o tudo ou nada. Regra, aplica ou não aplica. Não tem aquela regra que a tua piscina fecha 8 da noite? A piscina abre às 7 da manhã e fecha 8 da noite. Isso é uma regra. André, acho que eu vou chegar lá às 6:30 da manhã para entrar na piscina. Tu não vai entrar porque ela tá fechada, porra, porque é uma regra. E 7:02, pode entrar porque tá aberta. Isso é uma regra. Tem densidade jurídica? Muita. Por exemplo, o princípio que não é princípio, é uma regra, da anterioridade tributária. Um tributo só pode ser cobrado no 1º de janeiro do ano seguinte. Isso é regra, acabou. E 31 de dezembro? Não pode, porra, é difícil entender. Maravilha? Agora, André, veja bem. E os valores? Rapaz, valor não tem densidade jurídica nenhuma. Aliás, tem muito... A densidade jurídica, ela é rarefeita. Me dá exemplo. Justiça. Professor, me dê uma aula de justiça. Eu vou ficar aqui divagando pra caramba, que você vai falar, professor, depende do caso concreto, depende da pessoa, depende do país, depende do momento. É verdade. Então tem pouca densidade jurídica. Então tem o valor que não tem densidade pouquíssima, regra que tem muita. E o que flexibiliza isso? Os princípios. André, os princípios servem para densificar os valores, sim ou não? Sim. E também o princípio serve para relativizar as regras? Perfeitamente. Está claro? Então o princípio serve para isso. Então quando eu falo para você que esse princípio é uma garantia fundamental da justiça, eu estou falando que o princípio do contraditório serve para densificar esse valor de justiça. Maravilha? Tranquilo? Isso porque deve ser permitido a ambas as partes. Olha o que eu falei para vocês, ó. A paridade de armas. Sendo assim, todo ato produzido dentro do processo caberá igual direito a outra parte discordar, aceitar ou simplesmente modificar isso. Quer dizer, oportunidade de resistir. Perfeito? Tranquilo? Isto é contraditório. Olha que bacana. O contraditório põe uma parte em confronto com uma outra, exigindo que tenha ela ciência dos atos da parte contrária, com a possibilidade de resistir contrariando. O princípio da igualdade, por outro lado, coloca as duas partes em posições de similitude perante o Estado e no processo perante o juiz. Não se confunde com o contraditório, nem uma abrange, apenas se relacionam. Interessante isso que nós conversamos. Tá claro? Então o princípio da isonomia processual, palavra mágica, é tratamento. O princípio da isonomia é tratar iguais as partes. Isonomia processual. O que é o princípio da paridade de armas? Não dou as mesmas armas, mas dou armas equivalentes. Tá claro? E o princípio do contraditório? Olha, o que uma pessoa alegar, falar, eu tenho primeiro dar ciência a outra parte e lhe dar a chance de se defender. Por que eu falei oportunidade de se defender? Porque você sabe que o réu tem direito ao silêncio. Então, André, o réu, ele é obrigado a se defender no processo? Não. Porque ele pode permanecer silente com o processo inteiro. Ué, mas é contraditório? Claro. Tem que ser lhe dado a oportunidade de se defender. André, no interrogatório ele pode ficar calado? Perfeitamente. Ele está se defendendo? Teoricamente não. É contraditório? É porque ele foi lhe dado oportunidade. A audiência foi marcada, o interrogatório foi marcado, o juiz faz a pergunta e fala, olha, você responde se você quiser. Aí ele fala, bom, excelência, eu tenho oportunidade. Você está com a cara me olhando, eu tenho chance. Mas não vou falar nada porque eu tenho direito ao silêncio. Por que direito ao silêncio? Porque ninguém será obrigado a produzir provas contra si mesmo. Simples. É o princípio do nemo tenetur si detegere. É o princípio de nemo... Vou conversar com vocês, claro. Nemo tenetur se detegere. André, o que é o princípio do nemo tenetur se detegere? Ninguém pode ser obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então eu vejo o exemplo da alcoolemia, o exame de alcoolemia, bafômetro. O exame de alcoolemia é o bafômetro. Tá? Reprodução simulada dos fatos.
concessão de padrão genético de DNA, que agora está muito mitigado por uma lei específica, nós vamos inclusive ver essa lei aqui. Tá claro? Então tem um princípio que ninguém será obrigado a produzir provas contra si mesmo. É isso. Maravilha? O contraditório não admite violações, nem exceções, por ser de natureza constitucional, devendo assim consideradas inconstitucionais qualquer afronta a esse princípio. Um outro princípio é chamado princípio do juiz natural. Princípio do juiz natural. Princípio muito caro a isso, tá? Significa dizer que para saber o juiz natural, o que é importante é sabermos o juízo de exceção. Não serão admitidos juízo ou tribunal de exceção. É esse o ponto. Tá claro? E o que fala o princípio do juiz natural? Ninguém será processado, artigo 5º, inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Então, na verdade, o princípio do juiz natural, ele decorre da possibilidade da existência de jurisdição, que é um dever-poder do Estado de dizer o direito, com a necessária competência. E o que é importante é que o juiz natural tem duas grandes vertentes. Quais são as duas grandes vertentes? Um juiz natural, palavra mágica, é um juiz que tem competência estabelecida de forma prévia. Ele é previamente competente. Então, se o fato ocorreu hoje, ele tem que ter competência ontem. E, além de tudo, a competência para julgar todos os fatos daquela situação concreta. Significa dizer que eu tenho um juízo ou um tribunal de exceção, juízo primeira instância, tribunal segunda instância, em regra, em duas hipóteses. Se é um juízo que a competência dele é estabelecida depois do fato, ou então se é um tribunal criado para julgar um fato determinado. André, o que é um juízo ou tribunal de exceção? É o oposto do juiz natural. Tá claro? E André, quando é que eu tenho um juízo de exceção? É quando um tribunal ou um juízo é criado para julgar crimes ocorridos depois. E além de tudo, quando o tribunal julga fatos anteriores ou aquele fato determinado. O exemplo que eu sempre falo para meus alunos, né? Poxa, André, eu entendo da seguinte forma: o juiz Sérgio Moro, à época, agora ministro, ele está julgando os casos da Lava Jato, à época, né? Mas eu entendo que várias pessoas cometeram crime. Mas, poxa, André, o Lula é um cara muito importante. Então eu entendo, André, que pelo Lula ter sido presidente, eu acho que eu deveria separar o processo dele e ser julgado por um órgão especial, haja vista a decorrência política. Estou ofendendo a Constituição, cara. Porque eu estou estabelecendo o juízo do tribunal de exceção. Por quê? Porque eu estou julgando um fato determinado, uma pessoa determinada. Maravilha? Isso, inclusive, eu vou conversar com vocês em direito penal. Se você observar o artigo 5º da Constituição, o artigo 5º da Constituição está pequenininho aqui. Ah, não, aumentou. O artigo 5º da Constituição, olha o que fala o artigo 5º da Constituição, se eu não estiver errado, parágrafo 4º. Se eu não estiver equivocado, está no parágrafo 4º. O que fala lá o parágrafo 4º? Olha lá. A criação do Tribunal Penal Internacional. Então houve um questionamento grande, olha só. O Brasil se submete à jurisdição do TPI, Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado a adesão. Então, de cara eu te falo que o Tribunal Penal Internacional, ele tem uma competência suplementar. Aplica-se os tribunais no Brasil e de forma suplementar o Tribunal Penal Internacional. E o Saddam Hussein questionou isso. O Saddam Hussein falava que o Tribunal Penal Internacional era um tribunal de exceção. Por quê? Porque ele foi criado depois dos crimes de guerra que ele cometeu. Então ele alegava o seguinte: olha, eu sou bandido, Saddam Hussein. Eu sou safado, eu cometi crimes de guerra, não há dúvida nenhuma. Só que o Tribunal Penal Internacional foi criado depois dos meus crimes. Então eu quero ser julgado mais que um tribunal que havia à época dos meus crimes. E você sabe muito bem que ele foi julgado, enforcado, inclusive apareceu no YouTube o enforcamento dele. Tá claro? Mas o que é o oposto? É um juiz natural. O que é um juiz natural? É um juízo que tem competência prévia. A palavra é prévia, antes do cometimento do crime. Significa dizer, meu querido, se você cometeu um crime hoje, significa dizer que meio segundo atrás já tem um juízo competente para julgar o teu fato. E qual fato? Todos os fatos semelhantes ao que você cometeu. Isso é juízo tribunal, juiz natural. Tá claro? Beleza? É uma garantia de ser um juiz imparcial,
técnico e competente para resolver os conflitos demandados no Poder Judiciário, evitando assim que ocorra o quê? Nullum pena sine iudice. Não há pena sem juízo. Não há pena sem processo. Não há pena sem jurisdição. E o que é jurisdição? É um dever-poder que o Estado tem, não é isso? De dizer o direito. Perfeito? Tranquilo? É isso aí que nós temos. O descumprimento desse princípio anulará a sentença, pois ninguém pode ser condenado por juiz excepcional ou tribunal de exceção. Tá claro? Note que o Código de Processo Penal prevê algumas exceções a esse princípio, como os processos de competência do júri, substituição de juízes por motivos diversos como férias, falecimento, mudança de competência, como criação de novas varas, redistribuição de processos, tá? Então tem algumas mitigações, tá claro? O princípio do juízo natural tem algumas ponderações? Claro, porque não existe direitos absolutos na Constituição. Tá claro? Então o princípio do juízo natural tem algumas, não exceções, mas algumas ponderações? Sim, como por exemplo o juiz entrar de férias. Como por exemplo o critério de fixação de conexão, por exemplo. André, a conexão é uma forma de prorrogação da competência? Perfeitamente. Ah, André, o Sérgio Moro julgou todos os crimes conexos? Sim. Está prorrogando a competência dele? Parece que sim. É uma exceção ao juízo natural? Claro que não. Até porque a forma de conexão estão previstos na lei. Está claro? Maravilha? É um dos princípios constitucionais relevantes, não é isso? Não se admite juízo do Tribunal de Exceção, artigo 5º, inciso 37. André, o juízo ou Tribunal de Exceção é uma forma de limitar o poder punitivo do Estado, sim ou não? Com certeza. Tá claro? Até porque prévia organização das cortes e tribunais de delimitação da jurisdição e da competência. Maravilha? Tranquilo? Vamos mais um intervalinho, daqui a pouco a gente volta.